Lolita atualmente significa adolescente jovem e sedutora, mas a verdadeira história que gerou esse termo não tem nada a ver com esse significado e é muito sombria. Sally Horner tinha 11 anos quando ela foi raptada por um pedófilo que tinha acabado de sair da prisão. Esse caso tem muita coisa parecida com um controverso livro publicado em 1955. Esse livro, o escritor russo-americano Vladimir Nabokov deu o nome de Lolita. Para frente eu vou falar um pouco sobre os filmes feitos depois do livro. E se você gosta desse tipo de tema aqui do canal, eu te convido a se inscrever aqui, porque me ajuda muito a continuar trazendo novas histórias. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o caso de hoje. Florence Sally Horner nasceu em 1938 e morava com sua mãe e sua irmã mais velha em New Jersey quando tudo aconteceu. O pai dela era alcoólatra e ele acabou com a sua vida 5 anos antes. Então a mãe, viúva, trabalhava como costureira para sustentar as filhas. O fato é que a Sally aceitou um desafio de um grupo de meninas da escola. Ela era muito estudiosa, mas ela tinha uma necessidade de pertencimento a uma panelinha, como a maioria das meninas. Elas pediram que a Sally roubasse um pequeno caderno de 5 centavos em uma loja da cidade. Esse nunca foi o perfil dela, mas ela aceitou o desafio para poder se encaixar nesse grupo. Acontece que um homem na casa dos seus 50 anos de idade, chamado Frank LaSalle, e que havia saído da prisão 2 meses antes por abusar de meninas na faixa dos 12 aos 14 anos, ele já estava de olho na Sally. Esse homem já havia sido casado, era mecânico, mas ele não parava em nenhum emprego fixo. Bom, assim que ela saiu da papelaria, ele a abordou. Ele se apresentou como um agente do FBI, mas que a perdoaria pelo furto. Alguns meses depois, ao voltar da escola, ela se deparou com aquele estranho homem que passou a ameaçar levá-la a um reformatório juvenil caso ela não acompanhasse até Atlantic City, aproximadamente 100 quilômetros dali. Segundo ele, tratava-se de um pedido do governo. Olha só quanto absurdo! Mas ela era uma criança e o medo e a inexperiência fizeram com que ela acreditasse nas mentiras dele. O pior é que ele ligou para a mãe dela, fingindo ser o pai de uma das colegas, e convenceu a mãe a autorizar a viagem. Ele usava muitos nomes falsos e naquele dia ele se apresentou como Sr. Warner. A mãe deu permissão, pois ela queria que a filha tivesse a oportunidade de viajar, já que elas viviam com pouco dinheiro. Depois da primeira semana fora de casa, a Sally telefonou pedindo para ficar mais tempo para ver um espetáculo de patinação, outra invenção daquele homem. A mãe aceitou, mas as desculpas foram ficando cada vez mais vagas ao longo das semanas. Finalmente, cerca de um mês depois, a mãe recebeu uma carta da filha contando sobre a saída de Atlantic City com destino a Baltimore, uma viagem de mais de 240 quilômetros. A partir daí, que a mãe resolve, então, entrar em contato com as autoridades. 2 policiais foram até a cidade mencionada através do remetente da carta e descobriram que LaSalle, além de usar nomes falsos, ele se passava por pai da menina, sendo que ela não tinha mais pai. Diante disso, começou uma busca nacional através da polícia de 8 estados. De começo, a mídia comentou muito sobre o caso, mas depois de um ano, o caso começou a cair no esquecimento da imprensa. Enquanto isso, eles ficaram viajando por quase 2 anos, de estado em estado, e, para não levantar suspeitas, ele procurava matricular a Sally em colégios para manter a aparência de pai e filha. Ela, muito amedrontada, ela não contava nada para ninguém. Além de ser vítima de diversos abusos, vocês sabem como, né? A plataforma ela limita muito o canal se a gente usar certas palavras. Mas além desse tipo de abuso físico, ela também cozinhava, lavava a roupa e fazia todo o serviço doméstico para esse criminoso. Tá, mas como que ela conseguiu se livrar desse pesadelo todo? No início de 1949, ele havia conseguido um emprego de mecânico, levando a menina com ele para viver em um parque de trailers em Dallas.
Até que a Sally reuniu a coragem suficiente para contar a uma amiga do colégio sobre o contato com o seu pai envolvendo as relações íntimas. Aquela amiga resolveu aconselhar que aquilo estava errado e que deveriam parar. A partir das palavras da amiga, a Sally resolveu dar um basta nas investidas de Lassell, evitando novos contatos físicos. Segundo a escritora e investigadora Sarah, a Sally não tentava fugir porque ela achava que era melhor para que ela pudesse sobreviver. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Nesse parque de trailers, uma das vizinhas, a Ruth Janisch, que suspeitou do comportamento entre eles, se aproximou da Sally, que se esquivava das respostas. Então essa mulher viu que realmente tinha alguma coisa muito estranha e contou ao marido. Ela percebeu que a menina não tinha amizade com outras crianças da faixa etária dela, a não ser contato com essas crianças no colégio. Ela achou também muito estranha essa ligação de pai e filha, porque na verdade ele tinha muitos ciúmes da menina, ele não tirava os olhos dela. Além dela ter relatado que muitas vezes assim o sorriso dela não combinava com um olhar ali meio triste. É muito observadora essa mulher. E foi graças a ela que a Sally acabou conseguindo fugir. Aí eles bolaram um plano. Quando esse casal voltou para casa, que era outro parque de trailers, só que na Califórnia, eles entraram em contato com esse criminoso, dizendo que lá estava tendo muito emprego para mecânicos. Foi aí que tudo mudou. Ele caiu na conversa e se mudou para lá. E enquanto ele foi a uma suposta entrevista de emprego, aquela vizinha, ela pegou a Sally, levou para o trailer da família dela e conseguiu fazer a menina contar tudo. Aí ela agiu de maneira muito rápida, ela fez a Sally ligar para a família dela, pedindo para o FBI ir buscá-la. Agentes locais e federais se dirigiram imediatamente ao local, enquanto outros foram prender o Frank. Quando finalmente ela pôde se acalmar da situação traumática, ela contou às autoridades tudo o que havia acontecido. Enquanto isso, o Frank Lassell, que voltava de uma busca por emprego na cidade de San José, ele foi rodeado e rendido por dezenas de agentes antes de conseguir chegar ao seu trailer. Sally Horner ainda permaneceu alguns dias na Califórnia sob os cuidados das autoridades até finalmente ela voltar à sua cidade no dia 31 de março de 1950. Ao descer do avião, ela abraçou sua mãe, sem ligar para os vários flashes da imprensa que a cercavam, e disse que só queria ir para casa. O Frank Lassell foi condenado a passar 35 anos na prisão pela acusação de rapto e outros crimes. Infelizmente, 2 anos depois, a Sally Horner, então com 15 anos, ela morreu em um trágico acidente de carro. O namorado dela estava dirigindo e acabou batendo contra outro veículo. Ele teve só algumas escoriações e sobreviveu. O Frank Lassell levaria 16 anos para morrer na prisão de causas naturais, de onde dizem que ele enviava um buquê todas as semanas para o túmulo da menina. Muitos desses detalhes estão no livro The Real Lolita, The Kidnapping of Sally Horner, da jornalista Sarah Weinman. Então vamos aos livros e filmes que surgiram após esse caso. Existe uma teoria de que essa história sombria e contada de maneira mais trágica ainda foi a que inspirou Vladimir Nabokov a escrever um dos livros mais conhecidos da literatura, Lolita, de 1955. Existem inúmeras semelhanças entre a história real e a do livro. O Nabokov ele sempre negou ter baseado seu livro nesse caso. Mas a jornalista e escritora Sarah, que lançou em 2018 o livro que eu citei antes, ela investigou e descobriu muita coisa, como recortes de jornal sobre o caso entre os pertences do autor, que faz com que a teoria seja mais verdadeira ainda. O livro conta exatamente a história absurda entre um homem de meia idade e uma menina, onde é abordado o lado mais decadente, obscuro e vazio dos valores da sociedade americana. Mostra nada mais que um pedófilo que sequestrou uma menina. No livro ela tem 12 anos e seu nome é Dolores, chamada pelo pervertido de Lo e Lolita. Já o livro da Sarah ele tem um propósito bem claro, contribuir para a justiça.
Justiça para a própria Sally Horner e para todos os meninos e meninas que foram raptados por pedófilos. Além disso, devemos lembrar também que quando Nabokov terminou Lolita, ele não encontrou nenhuma editora nos Estados Unidos disposta a publicá-lo. Era um livro desconfortável, ainda é. Imaginem para a época. Foi uma editora francesa especializada em conteúdo acima dos 18 anos que o lançou. O primeiro filme, baseado no livro, é de 62 e foi dirigido por Stanley Kubrick. O Cary Grant, por exemplo, ele se recusou a participar quando lhe propuseram interpretar o Humbert, que seria o criminoso. Até o próprio ator James Mason se arrependeu tempos depois de tê-lo feito. Nesse longa, a Lolita tem 14 anos e a atriz 15 para 16. Já no filme de 1997, dirigido por Adrian Lyne, com roteiro de Stephen Schiff, Lolita também tem 14 anos e a atriz 17. Eu já assisti aos 2 filmes, faz tempo até, mas é difícil dizer qual é o melhor, porque cada um tem uma pegada ali um pouco diferente. Bom, eu não quero dar spoilers, então agora eu quero saber de você. Comenta aqui pra mim se você já leu algum dos livros ou assistiu a algum dos filmes. E caso tenha gostado do vídeo de hoje, deixe também o seu curtir. Obrigada para quem ficou comigo até o final e eu te espero no próximo vídeo.